vamos fazer alguns exemplos agora, então, para a gente usar essa teoria toda que a gente aprendeu de sequências. Então, eu quero pegar umas sequências aqui e verificar se converge ou diverge. Então, vamos pegar uma aqui. 5n sobre 2 menos 3n. Vou pegar assim. Tá? Temos essa sequência. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar o limite do AN. O AN, no nosso caso, é 5n sobre 2 menos 3n. Então, a gente vai analisar o limite do AN. 2 menos 3n, com n tendendo a infinito. Muito bem. Nós podemos fazer esse limite de algumas formas. Lá das técnicas de cálculo 1, a gente pode colocar o n em evidência, né? N tende a infinito, colocar a maior potência. Lá eu colocava a maior potência de x em evidência, lembra? Que a gente vai colocar a maior potência de n em evidência. Então, seria 5n. E aqui, na hora que eu coloco n em evidência, vai ficar 2 sobre n menos 3, com n tendendo a infinito. Simplifico o n, então vai dar limite 5 sobre 2 sobre n menos 3, com n tendendo a infinito. Quando n tende a infinito, 2 sobre n vai para zero, esse limite dá menos 5 terços. Então, é uma maneira, a gente diz então que essa sequência converge para menos 5 terços. Outra maneira é usando ordem de crescimento. Então, eu vou pegar limite de 5n sobre 2 menos 3n, com n tendendo a infinito. Aí a gente tem aqui 5n tem ordem de crescimento linear, 2 menos 3n tem ordem de crescimento linear. Então, eles têm a mesma ordem de crescimento. Logo, esse limite vai ser um finito diferente de zero. E que finito é esse? Aqui nós temos 5n, então no numerador é 5, e aqui nós temos menos 3n, no denominador é menos 3. Logo, esse limite é menos 5 terços. Né? O coeficiente angular aqui é que determina o valor do limite. Então, pode fazer, coloca a maior potência em evidência, usando técnicas lá do cálculo 1, ou pode usar a ordem de crescimento direto. Logo, a gente diz que essa sequência aqui, ela converge para menos 5 terços. Então, a n converge para menos 5 terços. Vamos fazer mais um. Fazer esse daqui. 6n sobre ln de n. Isso aqui, n diferente de zero. Ln de 1 é zero. Não pode ser 1 também, né, gente? O n tem que começar do 1 aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Então, n tem que começar do 2, né? Porque ln de 1 é zero. Vou fazer assim. Eu quero analisar se essa sequência converge ou não. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar, analisar o limite de 6n sobre ln de n quando n tende a infinito. Aqui, se vocês conseguirem ver a ordem de crescimento direto, pode fazer, né? O 6n, ele cresce mais rápido que o ln de n. Qualquer dúvida, faça do lado gráfico, um esboço do gráfico do 6n e do ln de n a partir do 2. Ali vocês vão perceber que o crescimento do 6n, enfim, que o 6n cresce mais rápido. Então,
Se tiver isso em mente, se conseguir enxergar isso, a gente sabe que esse limite dá mais infinito por ordem de crescimento, pois 6n cresce mais rápido que ln de n. Caso não consiga ver isso, né, não tenha assim tão claro na cabeça, o que vocês podem fazer? Aqui a gente não adianta colocar o n em evidência, né, não adianta fazer nada disso. Quando a gente vai para a técnica de limite, a primeira coisa que a gente pensa é em L'Hopital. Só que aqui eu estou trabalhando com n natural. Vou colocar aqui n maior ou igual do que 2. N natural maior ou igual do que 2. Então, esse n é discreto, né? N é 2, n igual a 3, n igual a 4. A gente não pode usar L'Hopital do jeito que está aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é pegar a função não discreta. Pega a função 6x sobre ln de x. E aí estuda esse limite. Então, a gente faz o limite, vai lá para R, 6x ln de x, quando x tende a infinito. Aqui, eu sei que dá infinito sobre infinito, e essa função é contínua, né? Faz sentido em derivar aqui o numerador e derivar o denominador. Então, a gente pode usar L'Hopital aqui. Usando L'Hopital, eu tenho que o numerador é 6 e ln de x é 1 sobre x, quando x tende a infinito, que é a mesma coisa que limite de 6x quando x tende a infinito, que é infinito. Então, o que está acontecendo? Se esse limite aqui está dando infinito, eu não posso dizer que em n dá infinito, porque, pelo que a gente viu na aula de teoria, né? Você pode ter uma função em R que diverge, mas na hora que você pega pontos nela, ela pode convergir. Só que a gente pode pensar de uma outra forma, olha. Se isso aqui está dando infinito, quer dizer que 6x está crescendo mais rápido que ln de x. Então, ponto sobre o 6x também vai crescer mais rápido do que ponto sobre o ln de x. Então, a gente pode concluir daqui que 6x cresce mais rápido que ln de x, o que implica que 6n cresce mais rápido que ln de n, e aí daqui a gente conclui que o limite é infinito. A gente pode fazer esse passo. Ou a gente pode pensar de uma outra forma também. Como esse limite deu infinito e eu não consigo concluir nada a respeito do n, a gente inverte a função. Eu estou só mostrando para vocês as várias formas de pensar, tá bom? Então, ao invés de pegar 6x sobre ln de x, a gente vai inverter, vai pegar ln de x sobre x. Então, eu tomo f de x igual a ln de x sobre 6x e faço o limite de ln de x sobre 6x, com x tendendo a infinito. Aí usa L'Hopital, isso dá 1 sobre x sobre 6, que é a mesma coisa que limite de 1 sobre 6x com x tendendo a infinito, que é zero. Então, se esse limite é zero, significa que o limite, em R, ele converge para zero, né? O limite é zero. Então, em N, limite de ln de n sobre 6n, com n tendendo a infinito, também vai ser zero, porque se converge lá em R, a gente viu que converge em N. Se esse limite aqui dá zero, isso quer dizer que o denominador está crescendo mais rápido que o numerador. Então, isso quer dizer que 6n é maior que ln de n. Se 6n é maior que ln de n, aí a gente volta lá no nosso limite que interessa, 6n é maior que ln de n, então esse aqui está crescendo mais rápido, esse quociente aqui está indo para infinito. Logo, o limite é infinito. Então, vocês podem tomar o caminho que vocês acharem melhor, né? Se não enxergar direto que 6n é maior que ln de n. Só tem que tomar o cuidado de, ao usar L'Hopital,
trabalhar com a função real, você poder derivar sem problema nenhum. Então, aqui a gente usou L'Hopital, deixa eu só deixar indicado, e tomar muito cuidado que esse x aqui a gente está trabalhando com x real, tá? De acordo com o domínio aqui da função, tá, gente? O x que faz sentido. Aqui também, olha, né, porque é onde eu uso o L'Hopital aqui. Então, só esse cuidado que tem que tomar, tá bem? Então, é desse jeito que a gente pensa. Vamos fazer mais um. 3. Pegar essa sequência aqui. N sobre E elevado a 4N. Então, a gente quer analisar o limite de N sobre E elevado a 4N, com N tendendo a infinito. Aqui não resta dúvida que a exponencial cresce mais rápido que a linear. Então, se o denominador cresce mais rápido, esse limite é zero, e aí a gente diz que essa sequência converge para zero. A anterior eu não escrevi nada, mas essa daqui diverge. Aí, se quiser escrever, ela diverge ao infinito, né? Porque o limite dá infinito. E a outra convergia para menos 5/3. Então, a gente tem esses 3 exemplos. Deixa eu fazer mais um, que a gente usa aquele teorema da função contínua, né? Continuidade de função. Deixa eu pegar aqui, 4. Então, vamos fazer mais um. Deixa eu pegar uma sequência. 1 mais 5 sobre n elevado a n. Essa aqui é a minha sequência. Certo? Então, a gente tem que analisar o limite de 1 mais 5 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito. Aqui nós temos, se o n tender a infinito, isso aqui vai para zero, dá 1 elevado a infinito, né, gente? 1 elevado a infinito é indeterminação. Depois eu lembro aqui as formas indeterminadas para vocês, tá? Então, 1 elevado a infinito é indeterminação, não sai direto. O que a gente pode fazer aqui? Então, vamos lembrar das propriedades. Olha, eu posso dizer que 1 mais 5 sobre n elevado a n é a mesma coisa que E elevado a ln de 1 mais 5 sobre n elevado a n. Então, calcular o limite de 1 mais 5 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito, é a mesma coisa que calcular o limite de E elevado a ln de 1 mais 5 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito. Aí eu faço isso porque daí eu fixo a base e a gente consegue trabalhar. O E é uma função contínua, então a gente pode usar aquele teorema de jogar o limite para dentro da função contínua. Então isso aqui é a mesma coisa, que é elevado ao limite de ln de 1 mais 5 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito. Posso fazer isso. E aí a gente vai calcular esse limite aqui agora. Então, vamos fazer isso com muita calma. Tá certo. Deixa eu só repetir aqui. Eu quero calcular, então, limite de ln de 1 mais 5 sobre n elevado a n, com n tendendo a infinito. Isso aqui é a mesma coisa que limite, aí a gente pode descer o n aqui, né, a propriedade do ln,
n vezes ln de 1 mais 5 sobre n, com n tendendo a infinito. Se a gente passar o limite aqui, eu tenho, quando n tende a infinito, isso aqui vai para zero, ln de 1 é zero, está dando infinito vezes zero. Isso, está dando aqui, olha, infinito vezes zero, que também é indeterminação. Aqui deu 1 elevado a infinito, né? Isso aqui é indeterminação e infinito vezes zero também é indeterminação. E aí, o que, que a gente pode fazer aqui? Então, vamos... Tem que lembrar das regras de L'Hopital. Quando a gente tinha produto de infinito vezes zero, a gente invertia a função mais fácil de derivar. Então, era ln de 1 mais 5 sobre n sobre 1 sobre n, quando n tende a infinito. Aqui eu tenho determinação 0 sobre 0, só que eu estou trabalhando com n natural. Então, a gente não pode derivar em cima, derivar embaixo, né? Eu tenho que ir para a função real. Então, eu vou trabalhar com limite de ln de 1 mais 5 sobre x sobre 1 sobre x, quando x tende a infinito. Só para tomar cuidado aqui, tá? Aí aqui a gente pode usar L'Hopital. Está dando 0 sobre 0, isso. Posso usar L'Hopital, estou em R, né? Função contínua, posso derivar, não tem problema nenhum. Então aqui a gente usa L'Hopital. E aí deriva em cima, derivada do ln dá 1 sobre 1 mais 5 sobre x, vezes a derivada de 1 mais 5 sobre x, que é menos 5 sobre x ao quadrado, sobre a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, com x tendendo a mais infinito. Isso vai dar menos 1 sobre x quadrado, a gente pode simplificar. O 5 é a constante sai do limite, então fica 5 limite de 1 sobre 1 mais 5 sobre x, quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, isso aqui vai para zero, esse limite dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Então, em R, esse limite existe e é 5. Isso significa que em N ele também existe e é 5. Né? A gente tem esse comportamento. Muito bem, esse limite aqui é 5, e aí a gente vai voltar aqui, olha. Então, isso aqui é igual a E elevado ao limite que nós encontramos. Limite que nós encontramos aqui, que é 5. Então, vai ficar E elevado a 5. Esse é o limite. Logo, aqui é igual a E elevado a 5. Tá bem? Então, essa sequência converge para E elevado a 5, para E a quinta. É assim que a gente trabalha. Deixa eu só lembrar com vocês as formas indeterminadas. E aí, só tomar cuidado na hora que for usar L'Hopital. Sempre vá para os reais. Indeterminadas. Só para a gente lembrar. Quais eram as formas indeterminadas mais conhecidas, né? Que a gente tinha infinito sobre infinito,
zero sobre zero, zero vezes infinito, infinito menos infinito, infinito elevado a zero, zero elevado a infinito, 1 elevado a infinito, que a gente usou agora há pouco, e zero elevado a zero. Acho que essas são as principais. Então, se a gente cair nessas formas indeterminadas, tem que se virar lá de algum jeito para resolver os limites, usando os teoremas que nós vimos, que vocês sabem de cálculo 1.